a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, gente? Pastor, por que o instrumental fica um pouco mais tempo, às vezes, quando a música acaba? Para dar tempo de você orar. Para dar tempo de você liberar o seu coração em adoração ao Senhor. Esse é o único intuito de todos os arranjos que a gente faz quando a música termina. Ou no meio da música. Para permitir que a igreja se entregue em adoração ao Senhor de forma pessoal. Não dirigido com palavras do louvor. Amém, gente? Quem está cheio da graça de Deus, diga amém. Amém. Quem trouxe a palavra do Senhor? Vamos usar ela nessa noite? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estava desejoso demais de oferecer essa festa ao Senhor. Eu estava desejoso demais. Faz parte do DNA dessa igreja. Faz parte do DNA dessa igreja fazer 3 celebrações anuais ao Senhor. Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 55. Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus é bom demais. Quando você faz uma festa para alguém, você não faz uma festa para alguém porque você é obrigado a fazer. Você faz uma festa para alguém porque você quer agradar o coração da pessoa, certo ou errado? Você não faz festa para quem você não gosta. Você faz festa para quem você ama. Quando Deus chamou o povo dele para celebrar 3 festas anuais, são 7. Das 7, Deus selecionou 3. E 3 festas são escatológicas. Elas acompanham a vida da igreja ao longo dos séculos. Desde a época da saída do Egito, passando 50 dias o êxodo, a entrega da lei no Monte Sinai. E passando alguns meses, a festa dos tabernáculos no deserto. São as 3 grandes festas que erroneamente as pessoas dizem são festas israelitas ou festas judaicas. A Bíblia diz que são festas ao Senhor, assim como a ceia. Porque se nós dissermos que as festas judaicas, as 3 grandes festas que são judaicas, se nós falarmos as 3 grandes festas são judaicas, eu tenho que dizer que a ceia do Senhor é judaica. Porque Jesus celebrou a ceia só com judeus. Mas era uma ceia do Senhor. Assim como as celebrações das festas são do Senhor. Não pertencem a nenhuma denominação em particular, não é patente de nenhum povo. Todos os povos, tribos, línguas e nações em algum momento celebrarão as 3 grandes festas. Mesmo a última festa dos tabernáculos, se houver resistência ainda no milênio, será imposta a obrigatoriedade dessa lei. A obrigatoriedade de lei para celebrar os tabernáculos do Senhor. Pense, a era da lei já passou, nós estamos na era da graça. Vai passar a era da graça, vai vir a era do milênio. E na era do milênio, pós-graça, aonde Jesus estabelecerá o seu trono em Jerusalém, a lei global será que a nação que não subir a Jerusalém para celebrar ao Senhor Jesus, na festa dos tabernáculos não terá chuva por 1 ano, está escrito no livro de Zacarias, no final do livro de Zacarias. Portanto, festas do Senhor não pertencem ao passado, não estão presas no Velho Testamento, não estão presas agora, são atemporais. Inclusive a celebração da Páscoa, uma das celebrações gloriosas, nós vamos celebrá-la com Jesus nas alturas, aonde Ele vai nos servir a refeição da Páscoa. Isso depois que passar a era da graça e vir a era do milênio, no início, antes do milênio ainda. Portanto, jamais se engane dizendo, não,
isso é coisa para judeu. Não, isso é coisa para o povo do Senhor. E cada um vive de acordo com a luz que tem. Essa é a luz que Deus tem nos dado da revelação da sua palavra. Amém, gente? Estamos sendo muito abençoados por isso ao longo do tempo. E vamos ser ainda mais. Vamos ser ainda mais. Acharam Lucas 9:55? 9:51, eu vou ler até o 55 para te dar um contexto já. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que havia de ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros ao antecederem. Isso é Jesus. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo os discípulos Tiago e João, vendo que os samaritanos não queriam receber Jesus, eles perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os destruir ou os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Mas Jesus os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Nessa noite de celebração do Espírito Santo, cabe a nós uma pergunta sobre aquilo que Jesus disse. De que espírito somos? De que espírito somos? A palavra do Senhor, se você for abrir a questão do espírito que Jesus está citando, é que espírito está influenciando, enchendo e governando o coração de vocês. Esta foi a resposta de Jesus diante de Tiago e João, que queriam pedir para Deus fazer descer fogo do céu. Primeira pergunta: Jesus disse que ele não poderia mandar fogo do céu, que Deus não mandaria? Ele falou isso? Não. Jesus cerrou a possibilidade de que homens na era da graça seriam tão usados por Deus a ponto de operacionalizar sinais, prodígios e maravilhas? Não. O que Jesus confronta eles aqui é que eles estavam confusos em relação a que espírito estava enchendo, influenciando e governando o coração deles. E isso para nós nessa noite vai ser uma pergunta: de que espírito nós somos? De que espírito nós somos? Se você olhar o livro de Números, capítulo 14, a Bíblia diz assim, que os espias voltaram da terra. Lembra da história dos espias? Espionaram a terra de Canaã por quanto tempo? Por quanto tempo? Quantos dias eles ficaram espionando a terra de Canaã? É uma das palavras mais faladas nos últimos tempos. Você liga a televisão e tem alguém falando disso. Quanto tempo? Olha para quem está perto de você e pergunta: irmão, você sabe? Me dá uma cola. Dá uma cola. Quanto tempo eles ficaram espionando a terra? Eu nem vou continuar se vocês não responderem. 40 dias. Eles ficaram 40 dias olhando, espiando a terra. Se ela era boa, se ela era agradável. Deus tinha prometido para eles que eles iam colher romãs, uvas. Que eles iam comer do melhor da terra. Ao contrário daquela vida que eles tinham no Egito. Alguém lembra a alimentação deles no Egito? Momento escola bíblica. Alguém lembra da alimentação deles, que eles tinham saudade de comer? Cebola, pepino. Cebola dá em cima ou dá embaixo? Pepino dá em cima ou dá embaixo? Tem que se abaixar para comer. Deus disse assim: eu vou levar vocês numa terra onde vocês não precisam se abaixar para comer. Vocês levantam a mão para colher.
Deus estava trabalhando na mentalidade de uma gente que estava acostumada com muitas dores a se abaixar e comer da terra. E Deus falou: eu quero que vocês fiquem eretos e colham das árvores. Mas o povo de Israel, dos espias que foram enviados, olharam todas as grandezas da terra, 2 homens carregando um cacho imenso de frutas, apresentando a prova, a evidência cabal de que a terra era boa. A terra não era boa somente, ela era boa em todos os sentidos. Não se precisaria abaixar para plantar, se colhia ereto. A terra, você não precisava lutar com a terra para que ela te desse o fruto, nem as árvores. A terra manava leite e mel, a terra liberava da sua força para o seu povo. E eles voltam. E o relato deles é muito interessante, porque só 2 dos 12 espias dão a narrativa exata. A terra é boa e Deus vai nos dá-la com certeza, porque é cumprimento de uma promessa. Os outros 10 fizeram com que mais de 2 milhões de pessoas chorassem de medo e de angústia diante de um relato que só tem gigante, nós vamos morrer, eles vão nos matar. A resposta de Caleb ainda foi: não, eles serão para nós como pão. Mostrando para os israelitas que as adversidades da vida nos alimentam, a gente cresce nas adversidades. Os gigantes da vida para nós são pães que a gente devora. Mas é incrível a capacidade e a influência que aqueles 10 homens influenciaram a nação. Eu não sei o quanto você acha isso fantástico, eu acho absurdamente fantástico. 10 homens fazerem uma nação de 2 milhões de pessoas padecerem. Ah, pastor, aqui na nossa nação também tem um grupinho de homens aí que está fazendo 200 milhões padecer. Mas não pode falar. Não posso falar. Mas aqueles homens tinham uma capacidade incrível de persuasão. Eles influenciaram uma nação inteira. Porém, a Bíblia narra: porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. A Bíblia diz, olha, dos 12, Josué não estava contado ali no meio. A Bíblia vai falar de Caleb, e nós vamos nos fincar muito no exemplo de Caleb nessa noite. A Bíblia fala que Deus diz: mas o meu servo Caleb, nele tinha um espírito diferente. Diferente do espírito que estava sobre os outros. Diferente do espírito daqueles homens que fizeram abater uma nação, um homem estava firme com um espírito diferente. Que Deus nos abençoe de nós não termos um espírito igual está rondando sobre essa nação, mas temos o espírito de Deus sobre a nossa vida. Afinal de contas, o Senhor nos deu o espírito não de medo, que era o espírito que estava nos outros, mas de poder, de amor e de moderação. Quem tem esse espírito, diga graças a Deus. Muitos não sabem que espíritos são, de que espíritos são, qual a influência sobre a vida dele. E quando você não sabe que espírito você pertence, você vai trocar as coisas. Você vai fazer as coisas invertidas. Os discípulos que não sabiam que espírito estava neles, que espírito os influenciava, enchia o seu coração e os governava, eles queriam destruir o que Jesus queria levantar. Eles dizem: nós vamos mandar fogo do céu, nós vamos orar para Deus mandar fogo do céu para destruir eles. E Jesus falou: vocês não sabem que espíritos são. O Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Quando eu não sei de que espírito eu sou, eu destruo uma obra que Deus quer levantar. Eu faço o oposto, que foi justamente o que esses espias fizeram. Deus queria levá-los na terra prometida e dar a terra para eles. Mas o espírito que estava neles lutava contra a vontade de Deus. Porém, em Caleb havia um espírito diferente. Do início ao fim das Escrituras, o Espírito Santo está lá. E ele está lá para evidenciar uma verdade simples. Em Gênesis, ele se movia sobre a face das águas. Em Apocalipse, ele e a noiva diziam: ora vem, Senhor Jesus. Do começo ao fim, o Espírito deveria agir. E Paulo vai trazer essa verdade na vida dos Gálatas.
dizendo assim, ó, será que vocês perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora vocês procuram ser aperfeiçoados por seus próprios esforços, ou seja, pela carne. Começa no Espírito, tem que terminar no Espírito. No Espírito de Deus. Nós corremos o risco ao longo da nossa jornada de deixarmos o Espírito simplesmente se apagar. Deixar de ter influência sobre nós. Quando nós damos ouvidos a outros espíritos, a outras manifestações, a outras vozes, nós não permitimos o Espírito fluir em nós e completar a obra que Jesus começou. E o final da pessoa que faz isso é terminar pelas suas obras, por seus méritos. Paulo está dizendo, vocês perderam o juízo? Se vocês começaram pelo Espírito, terminem pelo Espírito. Porque Deus fez assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito se movia sobre a face das águas. E no final, lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. De que Espírito somos? De que Espírito somos? Olhando para a vida de Caleb, ele tinha um Espírito que o fez servir ao Senhor. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá a terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra que ele pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Quem tem o Espírito Santo é perseverante. Diga assim, quem tem o Espírito de Deus persevera, mesmo diante das maiores adversidades da vida. A Bíblia diz que o Espírito que estava em Caleb o fazia perseverar. Jesus fala que aquele que com perseverança se mantém na palavra, ele frutifica. A vida dele vai mostrar que ele é fiel a Deus. No livro de Malaquias, a palavra do Senhor diz, e mais uma vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Porque o espírito de quem serve a Deus é diferente do espírito daquele que não serve a Deus. Quem concorda, diga graças a Deus. O Espírito fez esse homem perseverar. Em Números 26, diz que ninguém permaneceu naquela geração senão Caleb. E a palavra permanecer no hebraico significa ficou, foi guardado, foi preservado vivo, com o objetivo de ser honrado por Deus. Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, Deus o preserva para que ele desfrute das promessas que Deus tem para a vida dele. Nós temos uma promessa para esse ano, que esse ano vai ser um ano extraordinário para nós. E se tivermos o Espírito de Deus dentro de nós, nos influenciando, nos enchendo e governando o nosso coração, seremos preservados por Deus pela perseverança e alcançaremos as promessas do Senhor. Se você recebe isso, aplauda o nome de Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz que havia espírito de poder sobre a vida desse homem. O espírito diferente que estava em Caleb lhe dava poder. Isso é fantástico. A Bíblia diz assim, ó. Quando chegou a hora dele assumir a sua herança, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou para espiar a terra de Canaã. A força que eu tinha naquele dia, eu também tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Esse é um texto que está na palavra do Senhor, no livro de Josué. Quando você vai estudar a vida de Caleb, você vai ver que na época que ele espia a terra de Canaã, até passa-se o tempo para que ele tome posse da sua herança. 45 anos se passaram. Quando esse texto foi escrito, quando chega a vez dele assumir a sua herança, ele tinha 85 anos. Quem tem 85 anos aqui? Você já viu que tem jovem que anda até prostrado? Parece que ele tem uns 90 anos. Aí na galeria, tem algum jovem meio prostrado aí? Tem um jovem, não tem jovem que anda meio assim. A minha avó usava uma expressão chamada arrastando o chinelo. Tem uns caras desanimados, tem uns caras que não vai. A Bíblia diz assim, ó. Caleb tinha 85 anos. Ele falou assim, eu tenho poder para ir para a guerra. Pastor, a linguagem não era a linguagem literal. Ah, não?
ele escolheu um monte chamado Monte de Hebrom. O Monte Hebrom, ele era governado por Arba. Diga assim, Arba. Arba era o mais alto e mais forte dos anaquins, dos gigantes. O mais alto e o mais forte gigante da era que eles estavam vivos foi derrotado por um senhor de 85 anos de idade que lutou sozinho com ele e o derrotou. Isso é linguagem literal ou figurada? Ele derrubou um homem maior do que Golias, mais forte do que Golias, aos 85 anos de idade, subindo uma montanha. E ele disse, esse espírito que estava nele, o conservava poderoso para as conquistas sobre a face da terra. Era um espírito que estava sobre ele, diferente dos outros, que fez com que ele, aos 85 anos de idade, humilhasse o homem mais forte e mais poderoso da sua geração. Subindo uma montanha. Tanto que a Bíblia fala que a partir daquele dia começou a ser chamado, o nome do monte foi trocado. De Kiriat Arba, que era o maior dos homens, o monte foi trocado. Caleb possuiu a riqueza do maior gigante do seu tempo, porque havia um espírito nele que o fazia avançar e perseverar e o enchia de poder. Aí eu faço uma pergunta para você: de que espírito somos? Que um vírus derruba-nos a moral, a fé, a graça, arranca a nossa inteligência, a nossa sabedoria e humilha a raça humana. De que espírito nós somos? De que tipo de espírito governa a nossa vida? Que tipo de espírito governa o nosso interior? Se eu olho para um velhinho de 85 anos e vejo ele derrubando o maior gigante da sua era, do seu tempo, sozinho, porque havia um espírito dentro dele. Eu olho para homens hoje. Que espírito há nós, homens, hoje? Que espírito está influenciando o nosso coração, que nos faz tão débeis, tão fracos, diante das ameaças da vida moderna? De que espírito sois? Olha a vida desse homem. Ele tinha um espírito diferente. Ele não tinha medo, ele falou que eu vou para a guerra, é o seguinte, eu quero aquele monte. Qual monte? O monte do maior gigante, eu vou subir lá, eu vou tomar conta daquilo, eu vou derrubá-lo, eu vou vencê-lo, porque eu tenho a mesma vitalidade que tinha quando tinha 40 anos de idade. Quem quer isso sobre a sua vida? Diga graças a Deus. Ah, eu quero chegar aos 85 pegando fogo em nome de Jesus. No bom sentido. Firme. Firme no Senhor. Agora tem gente que aos 60 está dizendo, por favor, aposentadoria, por favor, eu quero me aposentar. Oh! Dependendo do espírito que está sobre a sua vida, seus melhores dias se manifestarão daqui para frente muitas vezes, não daqui para trás. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te trazer os melhores dias para você em nome de Jesus. Seus melhores dias não foram as glórias do passado, mas é o que Deus projetou para você de hoje em diante, para a glória do seu nome. 2020 vai ser derrotado por nós, nós vamos vencer 2020, com todas as problemas, com todas as mazelas, com todas as misérias, e nós vamos permanecer firmes de pé, nós vamos vencer esse gigante para a glória do nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo, e agindo Deus em nosso favor, quem? Se Deus é por nós, quem será contra? Aplauda o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nele havia um espírito diferente. Nele havia um espírito de revelação e sabedoria. Josué 15 diz assim, a filha dele foi pedir um presente para ele. Ele disse, já que o Senhor me deu a terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores.
Quem tem um espírito diferente tem fontes superiores e fontes inferiores. Ele tem revelação do céu e tem sabedoria para lidar na terra. Ele não anda tateando. A menina pediu para ele: pai, o senhor me deu terra. Ela e o marido: pai, o senhor me deu terra, a terra está seca. Me deu uma fonte de água. Ele deu duas: fontes superiores e fontes inferiores. Que Deus abençoe aos pais dessa igreja serem e terem esse espírito de fornecer aos filhos fontes de sabedoria superior, revelação dos céus, e fontes de sabedoria da terra para aprender e ensinar os nossos filhos a lidar sobre a face da terra, porque os filhos da iniquidade são mais espertos do que os filhos da luz na sua geração, diz a palavra. E isso não deve acontecer como uma regra. Jesus apenas disse que isso era uma verdade, mas isso não precisa estar sobre a sua vida. Você pode sim e deve, pelo Espírito Santo que age na sua vida, ser mais prudente que os filhos das trevas nessa geração, em nome de Jesus, e ensinar seus filhos a serem gigantes na terra e gigantes no céu, para a glória do nome do Senhor. Nós temos que parar com aquela história medíocre de ou céu ou terra. Ou eu prospero ou eu sou salvo. Ou eu sou cheio de Deus ou eu vou crescer profissionalmente. Ei, pega tudo. Tudo que Deus puder colocar na sua mão, coloca. E recebe em nome de Jesus. Lembra da história do menininho? O meu filho, quando era pequenininho, ele fez isso lá em casa. Ele era bem pequenininho, ele não sabia falar direito, o João. E ele queria muita bala. Desde que ele nasceu, ele gosta muito de doce. E ele queria bala, mas ele não sabia falar direito, e a mão dele é muito pequena, e eu disse: pô. Ele chegou do meu lado na cozinha e falou: pai, que é baia. Baia. Baia, baia, baia. Sabe aquelas balas de morango? Como diz o outro, de iogurte. De iogurte, lembra? Aquelas balas rosa. Tem ainda, não tem? É que eu como um pouco doce, mas tem. E ele queria baia, e eu estava com vidro de baia. E ele viu a baia, estava ali. E eu falei para ele: então, estende a mãozinha que o pai vai colocar o que você pegar, o que você conseguir pegar. Ele pegou a camiseta e puxou e fez assim. E no que ele fez isso daqui, não tinha como eu não dar mais do que uma baia para ele. Eu precisava dar um punhadinho de baia, porque ele foi inteligente. Eu disse para ele: o que você conseguir pegar com a mãozinha, eu te dou. Ele pegou a mãozinha, pegou a barra da camiseta dele e puxou. Resultado: Deus te dará aquilo que você quiser receber dele. Aquilo que você buscar, a intensidade da sua busca vai determinar o que você vai ter de Deus. E a capacidade que você tem de entregar a sua vida no altar determinará a capacidade de Deus derramar sobre a sua vida, porque Deus é uma fonte inesgotável. Quem concorda disso? Mas se Deus é uma fonte inesgotável, por que tem crentes derrotados e crentes vitoriosos? Se Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, criatividade, por que tem gente que não tem criatividade para se virar na vida? Eu estava vendo um indiano, eu fui numa conferência com um indiano há uns anos atrás. E o testemunho dele foi impressionante. Ele estava pregando nos Estados Unidos e um rapaz chegou perto dele, pedindo oração, pedindo para que o Espírito Santo desse criatividade para ele se virar nos negócios, numa região muito simples, chamada Vale do Silício, nos Estados Unidos. E esse indiano, Ravi, acho que está vivo até hoje, ministrou sobre aquele menino e orou para que o Espírito Santo desse sabedoria para aquele garoto. Passado algum tempo, Ravi volta para a Índia, toca o telefone da casa dele, era aquele menino. Passou um tempo, não sabemos quando. Falou assim: eu sou milionário, multimilionário. E Ravi falou: mas quem é você? Eu sou um rapaz que o senhor pregou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e eu pedi sabedoria, pedi criatividade para os negócios. Ele falou: mas o que aconteceu? Eu saí dali, estava indo para minha casa, e me deu um estalo na minha cabeça. Pá! Por que eu não crio um aplicativo onde eu mando mensagem, e a pessoa recebe mensagem, e quem manda a mensagem sabe que aquela pessoa enviou a mensagem, tem a marcação da mensagem, a pessoa pode mandar vídeos curtos. E a pessoa recebe vídeos, e manda vídeos, e pega mensagens, manda mensagem, não aquelas mensagens de SMS, sabe aquelas mensagens antigas? Daquele celular que brilhava todo? Ele queria fazer um aplicativo de mensagens instantâneas. Pois é. Eu criei esse negócio, o rapaz falou para ele, e eu vendi. Sou multimilionário. Você deve ter usado o aplicativo. A base do aplicativo que você usou hoje foi um menino que usou. Que criatividade. Porque saiu de uma conferência cheia do Espírito Santo.
no Vale do Silício. A base do WhatsApp foi ele que criou. Depois de uma oração. Se o Espírito Santo é capaz para te dar sabedoria, se o Espírito Santo é capaz de dar criatividade, porque tem gente que não tem sabedoria, não tem criatividade. Nós temos que aprender a olhar para homens gigantes na fé. Homens que vão além. Concorda que o Brasil está entrando numa crise, sim ou não? Em todas as áreas. Esses dias eu fiquei chocado. Conheci um homem que me treinou um tempo atrás, em liderança. Ele é pastor em Belém. Eu mandei a mensagem para a Morgana, para o Fabiano, eu falei, não, eu não acredito que isso é verdade. O cara aproveitou a quarentena para destruir a igreja de 7.000 lugares, para fazer uma igreja de 12.000 lugares. O trator está dentro da igreja dele, demoliu, construiu uma mega igreja em cima da igreja antiga e demoliu a antiga. Isso é a ação do Espírito sobre a vida de um homem que é imparável. Você quer chorar, se lamentar, como diz os interioranos, você quer se desgramar nessa época ou você quer se levantar em poder e fazer a diferença? O Espírito Santo está pairando sobre nós. O mesmo Espírito que age num lugar, age em outro. O Espírito de Deus está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode levantar qualquer pessoa. Quando Davi ora, na hora de entregar ofertas ao templo, o que Davi ora? Deus, tudo te pertence. O Senhor levanta o pobre do monturo e faz ele sentar junto aos reis da terra. Foi o que Davi falou, porque Davi experimentou isso. Porque Davi saiu de trás do pasto, de trás das ovelhas e se tornou rei de Israel? Porque ele era bom na guerra? Ou porque ele tinha o Espírito de Deus através de uma unção que ele recebeu do profeta Samuel? Nós temos que aprender a voltar a crer na palavra de Deus e crer no Espírito Santo, porque ele age até hoje. Quem crê, diga graças a Deus. Tem livros e livros que são escritos, e tem livros que são bons, e tem livros que são totalmente idiotas, né? De um dos livros bestas que foram escritos ao longo da história, tem um cara que escreveu sobre a vida de José. Que a maneira como José se portou, que José foi resiliente, José foi excelente, José foi bom em tudo que fez, por isso, ele se tornou o segundo no Egito. É verdade que José foi bom, que José foi excelente, mas José foi bom e foi excelente porque tinha um espírito que influenciava a vida dele. E esse espírito fez tudo com que as coisas dessem certo na vida daquele que estava debaixo da sua graça. Tanto que a Bíblia fala que quando José entrou diante de Faraó, Faraó não viu a sua excelência, não viu a sua capacidade. A Bíblia diz, e José achou graça diante dos olhos de Faraó. Quem opera a graça na nossa vida? É a nossa habilidade ou é o Espírito Santo de Deus? Eu acho que a gente tem que voltar a crer mais na ação do Espírito Santo. Ele é poderoso. Quem tem o espírito igual Caleb, que era um espírito diferente dos outros, que estavam chorando as suas derrotas. Quem tem o espírito como Caleb, tem laço de sangue com Otiniel. Tem um texto no Antigo Testamento que eu gostaria de trabalhar numa escola bíblica, mas não vai dar tempo. Nós vamos falar aqui dele. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã. O rei da Mesopotâmia foi entregue nas mãos do sobrinho de Caleb. Diga assim, quem tem o Espírito, como Caleb, tem laço de sangue com Otiniel. A palavra Otiniel no hebraico significa Otiniel, leão de Deus. Aquele leão de Apocalipse capítulo 5, eu sou o leão da tribo de Judá. Que declara em Hebreus 2, eu pregarei o evangelho aos meus irmãos. Quem tem o Espírito de Deus tem laço de sangue com Jesus. Você tem laço de sangue com Jesus? Ou apenas uma relação de conveniência? Deus quer mostrar o seu poder a essa geração. Aonde estão os disponíveis? Feche seus olhos. Eu quero orar com você, encerrando a ministração dessa noite. Otiniel tinha laço de sangue com Caleb. O que eu entendo disso?
uma figura do Antigo Testamento apontando para a Nova. Quem nasce do Espírito pertence a Deus. E Deus lhe deu o poder para ser chamado Filho de Deus. E isso é mediante o Espírito Santo que está em nós. Nós temos laços de sangue com Jesus, é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão. Ele não é um Deus distante, sentado no panteão. Ele é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Foi o Espírito que trouxe Jesus do céu. Foi o Espírito que foi às regiões baixas da terra e tirou Jesus de lá para o levar até o trono da majestade. É o Espírito Santo que está sobre a sua vida nessa noite, que vai abençoar você se você der liberdade para Ele. Mas uma pergunta eu tenho que te fazer: de que espírito você é? Que espírito age na sua vida? Que espírito te influencia, te enche, te governa o coração? A Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas para que traísse Jesus. Que espírito está enchendo o teu coração? Que espírito está te influenciando? Você tem diante de você, eu tenho diante de mim, nós temos diante de nós uma fonte inesgotável de sabedoria, poder, criatividade, de graça, que pode nos guiar e nos direcionar em grandes empreendimentos sobre a face da terra e conquistar o céu também para a glória do nome de Jesus. A questão é que espírito te influencia nesse tempo. O espírito que está na sociedade, o espírito do medo, do pavor, que está se disfarçando de cuidados e precauções. Deram um novo nome ao espírito de medo dessa geração. Cuidados e precauções. Porque, na verdade, por trás de muito cuidado e muita precaução que as pessoas dizem, está o espírito do medo. Mas Deus não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu espírito de medo. Você não apenas vai sobreviver, como vai viver um dos maiores anos da tua história, 2020. Não é o ano que vem, é esse ano. Qual espírito te influencia? Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Encerrando a ministração dessa noite, eu preciso orar com você. Que espírito te enche? Que espírito enche teu coração? É aquele que olha a adversidade e diz: eu vou arrebentar, eu vou para cima. Eu venço o maior gigante do meu tempo, nem que seja com 85 anos de idade. Porque o espírito que está sobre mim, que é diferente do espírito que estava sobre os outros, me preserva com força e poder para fazer o que as minhas forças naturais não podem fazer. Isso é unção. É você ter a capacidade de fazer além da sua capacidade física, emocional, intelectual. A unção do Espírito te leva além. Te leva além das suas próprias habilidades naturais. Isso é unção. Quem vive no natural não tem a unção do Espírito, não tem a presença do Espírito. Deus está nos chamando, através da celebração de Pentecostes. Viva o sobrenatural de Deus sobre você. Você não é um ser natural, querido. Pastor, mas nós homens, nós somos animais racionais. Para você que ama Darwin, talvez você seja um animal racional. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos o único ser que pisa na terra, que tem elementos celestiais e elementos da terra na sua composição. Eu tenho o meu corpo construído do pó da terra e tenho o fôlego de vida que veio da eternidade de Deus sobre mim. Eu e você somos o único ser que Deus juntou duas naturezas, humana e espiritual, e criou um ser. Como é que você pode achar que você é um animal racional? Nós temos que quebrar as influências da Babilônia na nossa vida, da prostituta na espiritualidade, para nós olharmos a grandeza do reino de Deus que nós temos diante de nós. Nós somos a imagem.
e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Quando o inferno nos olha, ele está olhando a imagem do Deus Todo-Poderoso, a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a coroa da criação de Deus. O sangue de Jesus restaurou a nossa vida. Não apenas na casca nós somos imagem e semelhança de Deus, mas na essência, porque o Espírito de Deus foi infundido dentro de nós. Nós temos o Espírito do Eterno habitando dentro da nossa vida. Você crê para dizer graças a Deus? Não se olhe como um pobre coitado porque você não é. Não se olhe como um miserável porque você não é. Você é a imagem do Deus que te criou. E tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. De que espírito sois? De que espírito sois? Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito para serem escravos, mas para viver, nem para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo confirma no nosso espírito, nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 14 em diante. Você é filho, tem DNA de Deus dentro de você. A própria centelha divina vive em nós. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, primeiro agradecendo a Deus por tudo que Deus fez em nós e através de nós, por toda a graça que na cruz do Calvário foi liberada sobre a nossa vida. E nós vamos orar ao Senhor, nos arrependendo de agir muitas vezes como agem aqueles que têm um espírito diferente de nós. Aqueles que agem com medo, com pavor, aqueles que agem com terror aos momentos atuais. Nós somos o povo da esperança. A nossa vida não termina nesse vírus, a nossa vida não termina nessa quarentena. Para nós é momento de virada, de guinada. Nós vamos arrebentar em nome de Jesus. Você como profissional vai arrebentar em nome de Jesus, vai crescer, vai prosperar, vai avançar. Mesmo que atualmente possa estar se desenhando um aparente cenário de derrota, você não será derrotado, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ah, Senhor, nós oramos agora. E não há como orar diferente de que pedir perdão ao Senhor primeiramente. Nos perdoe porque nós temos um espírito diferente do espírito dessa geração. Mas agimos às vezes como se não tivéssemos. Nos perdoa pela timidez, nos perdoa, meu Pai, por dar vozes a outros espíritos. Para dar ouvidos e atenção a outras vozes e deixar apagada a voz do Teu Espírito em nós. Aviva o Teu Espírito em nós, aviva o nosso Espírito, meu Pai. Que a partir dessa noite, o Senhor tenha muito mais liberdade para agir em nós e nos direcionar. Pois a Tua palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito é filho. E aquele que não é guiado não é filho. Nós somos filhos, meu Pai. Nós queremos viver na fluência do Teu Espírito, no fluxo do Teu Espírito, na revelação, na força, na graça, na sabedoria do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, no meio de uma geração que tem um Espírito diferente do nosso. Ajuda-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, limpa-nos a nossa autoimagem. Que não nos olhemos como pobres, miseráveis e desgraçados. Pelo contrário, somos ricos, como diz a Tua palavra. A Tua palavra diz, vocês são ricos. Nós queremos viver, meu Pai, nessa riqueza do Teu Espírito. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor ministre sabedoria sobre cada um que está aqui nessa noite. Criatividade, inteligência, poder para avançar nestas épocas. Poder para não perder a esperança e animar quem está desesperançado. Que o Seu Espírito seja avivado em nós. Que o nosso Espírito seja chacoalhado pelo Teu Espírito. E ao sairmos por esta porta, possamos estar aptos a viver um novo tempo de vitórias na nossa vida. Não vitórias ilusórias, vitórias reais sobre o pecado, sobre o eu, sobre a carne, sobre as tentações da vida, sobre a tentação de ouvir a voz da minha habilidade natural ao invés de ouvir a habilidade do Teu Espírito. De ouvir a voz da minha experiência ao ouvir a voz do Teu Espírito. De ouvir as vozes dos meus amigos antes de ouvir a voz do Teu Espírito pela Tua palavra. Nos ajude a vencer essas tentações.
E nós vamos arrebentar nesse ano para a glória do Teu nome. E o Teu nome vai junto, Pai, porque os nossos vizinhos sabem que Jesus mora em nós, que nós somos cristãos. O nosso sucesso, o nosso êxito, a nossa vitória está vinculada ao Teu nome. E o Teu nome vai crescer em nós nesse ano. Os nossos vizinhos vão glorificar o Teu nome através da nossa vida, dos resultados que nós vamos ter para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor e glorifique o nome dEle. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus? Que história é essa? Nós somos o povo mais poderoso da terra, gente. Nós vamos vencer e vencer sempre. Deus não colocou um espírito de derrota dentro de nós.